Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, o verso 31. Romanos, capítulo 8, verso 31. Os irmãos acompanhem o versículo conhecido, todo mundo tem a cabeça de cor. 8:31, Romanos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aplique Deus ao nosso coração por sua vida de sua santa palavra. Amém. Amém. Uma das maiores dimensões do ministério pastoral é o da pregação da palavra. E o pregador, ele tem que ter muito cuidado com a escolha do alimento, porque a pregação da palavra, na minha visão, é o partido do pão. É neste momento em que os que acompanham a exposição da palavra estão desfrutando do pão da vida. Então é o partido do pão. Por isso, então, o pregador tem que ter muito cuidado, porque, meus irmãos, de nada vai adiantar se nós pregarmos aqui, passarmos aqui 30, 40 minutos falando, e aquilo que foi falado não teve ação prática na vida. A pregação do Evangelho, ela é muito superior às falas acadêmicas. Eu já disse aqui e repito, eu faço parte, eu sou membro da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte, ocupo a cadeira de número 31. Intelectuais permeiam, não sei porque que eu fui escolhido, não sei, mas de qualquer maneira, mas uma certa feita eu ouvi um discurso acadêmico profundo de um doutor em direito, de um intelectual aqui do Rio Grande do Norte. Eu comentava com outro que já partiu desse mundo, e era o doutor Eider Furtado, que tinha sido meu professor na UFRN, e eu dizia para ele: Eider, meu colega acadêmico, ex-professor, as falas acadêmicas são esquecediças e morrem nos ouvidos. Ele disse: Josaniel, você está certo, as falas acadêmicas, elas são esquecediças e morrem nos ouvidos. O pregador tem que ter muito cuidado para que aquilo que ele vai falar, aquilo que ele está falando, não morra nos ouvidos. O que está sendo falado no púlpito da igreja tem que ir para o coração, mas não ficar apenas no coração, tem que ser aplicado à vida, porque senão não terá valor nenhum aquilo que está sendo aqui colocado. A palavra de Deus pregada tem o condão de ensinar, tem o condão de orientar, de exortar, iluminar e, acima de tudo, o condão de confortar e de consolar aqueles que são ouvintes. Por isso eu tenho muito cuidado na pregação da palavra, na escolha dos temas, no desenvolver das teses, porque nós temos que jogar teses para que possam essas teses serem decodificadas na mente, no coração, na alma, e se transformar em coisa positiva, de massa, de conteúdo, para enfrentar este mundo que é muito mau. Então, nesta noite, nós vamos tratar de um tema que aparentemente pode ser bem paradoxal: medo e insegurança na vida cristã. Porque nós somos muito ufanistas, recitamos muito frequentemente aquele versículo do apóstolo Paulo dizendo: posso todas as coisas daquele que me fortalece. E isso muitas vezes está da boca para fora, porque não há fé suficiente para entender aquilo que está sendo dito. Então, será que existe medo e insegurança na vida cristã? Com certeza. Não podemos glamorizar, meus irmãos, a fé. Temos que ser realistas. Então eu separei aqui 4 teses para a nossa reflexão em conjunto, à luz do texto. Se
Deus é por nós, quem será contra nós? Isso pode levar ao ufanismo de dizer ninguém será. Mas eu já li, estudando aqui para essa mensagem, que quando o apóstolo Paulo pergunta se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta deve ser o mundo todo, o mundo inteiro. Então a primeira tese é esta: se Deus é por nós, por que nós agimos como se Ele fosse contra nós? Primeira tese: se Deus é por nós, por que nós agimos como se Ele fosse contra nós? Com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com a nossa vida. Segunda tese: por que sentimentos de medo, de insegurança, de abandono, de desconfiança nos acompanham todas as vezes que nós enfrentamos problemas e situações difíceis na vida? Por quê? É evidente que é a nossa experiência. Nós não somos blindados a ponto de entender que nós estamos no céu. Nós não estamos no céu ainda, nós estamos na terra. Então, por que sentimentos de medo, de insegurança, abandono, desconfiança nos acompanham todas as vezes que nós enfrentamos situações difíceis na nossa vida? Terceira tese: por que estamos nós sempre querendo ter tudo sob controle quando isso não é possível? Nós queremos ter o controle de tudo, mas isso não é possível, não. E nós sabemos que isso não é possível. É por isso que eu ouço muito aí: Deus no controle. As mensagens do WhatsApp: Deus no controle, Deus no comando. Não é isso, Bruno? Eu recebo: Deus no comando, Deus no controle. Mas por que nós estamos querendo ter tudo sob controle quando isso nós sabemos que não é possível? E a quarta tese é essa: por que nossas emoções e sentimentos não acompanham os nossos pensamentos e as nossas convicções a respeito da bondade e do cuidado de Deus para conosco? Quais são, ou qual é a resposta, meus irmãos, que podemos dar a essas teses? Talvez, numa resposta aparentemente simplista, a resposta seria: isso acontece porque nós não confiamos em Deus. Mas isso não significa, irmãos, que não sabemos que Deus é digno de confiança. Nós sabemos disso, porque Ele é Deus. É claro que nós sabemos que Ele é digno de confiança, mas significa que carregamos marcas profundas de medo, marcas profundas de insegurança em nossa história, e não sabemos, na essência, o que significa confiar em Deus. A gente diz muito: se entregar no colo do Pai, nos braços do Senhor. Mas será que nós sabemos mesmo o que significa confiar integralmente? A grande verdade é que nós estamos imersos em medos e inseguranças na presente quadra que nós estamos vivendo nesse mundo. Esse mundo é mau. Esse mundo, irmão Elias, a gente tem que estar sempre na cabeça, na mente, com o fato daquilo que João disse: o mundo jaz do quê? No maligno. Então, nós vivemos numa era de medo. Medo que se revela, por exemplo, na ameaça contínua de vírus. Tivemos aqui, ainda estamos sobre o impacto da pandemia do SARS-CoV-2 ou da Covid-19, que o pessoal pensa que terminou, não terminou, não. Está aí, o vírus está aí, está aqui, né? Então, vivemos numa era de medo, vírus. Mas há outro perigo: bactérias. Nós temos pessoas irresponsáveis. Eu notei aqui motoristas bêbados, imagina, causando morte, causando acidente. Nós vivemos numa situação de mundo em que existe muita corrupção, políticos corruptos. No nosso cotidiano é possível que tenhamos chefes intransigentes, maus. Sabemos que existem pais irresponsáveis,
pais violentos. Sabemos que vivemos crises econômicas, e a crise econômica do mundo, consequência da pandemia, da Covid-19, é uma realidade. Vivemos numa época de desemprego, vivemos, meus irmãos, rodeados de traições e de abandonos que nos atingem, direta ou indiretamente. Por quê? Porque a vida não é feita apenas de experiências positivas. A vida não é feita de amizades leais e sinceras. Nem todos os pais são amorosos e compreensíveis. Nós vivemos na era da traição em muitos aspectos, inclusive na área, por exemplo, emocional. Traições. São poucos os fiéis românticos. São poucos os amigos leais. São poucos os amigos bem-humorados. Existe uma insegurança no emprego. Os contratos duram muito pouco. E essa segurança que não temos seria o caso de proporcionar, por exemplo, uma aposentadoria suficiente para viver com integridade e viver com segurança. Isso gera medo, isso gera insegurança. Muitos enfrentam problemas graves de saúde. E é impressionante como tem acontecido no meio de jovens. Aquele caso que eu coloquei aqui. Um jovem médico, feliz da vida, atleta, é diagnosticado com câncer aos 48 anos. Muita gente tendo morte súbita. Alguns dizem que é consequência, sequelas da Covid-19. Situação econômica difícil. Os casais que se divorciam, o desemprego, muita gente sofrendo desilusões e muita gente vivendo frustrada. Todas estas coisas que nós falamos até agora, elas agem contra nós e têm um grande potencial para desestruturar tanto espiritual quanto emocionalmente a cada um de nós. Isso é a realidade. E a grande questão é que muitos têm dificuldade em aceitar essas situações que atuam contra nós. Situações adversas atuam contra nós. Muita gente imagina que a fé em Deus tem ou deveria funcionar como uma espécie de blindagem, uma capa de proteção para essas experiências negativas e que atuam contra nós, seres humanos, e muita gente entende que não deveria chegar a nós esses problemas, mas chegam. É por isso que eu digo que não podemos romantizar a fé. Mas o pior é que muitos pastores pregam isso. Muitos cristãos creem nisso, nessa visão romântica. O problema é que essas coisas acontecem. E para aqueles que se negam a aceitar essa realidade nua e crua, o risco de terem a vida desestruturada é muito maior do que os outros que encaram a realidade. O que temos que entender é que somos vulneráveis física e emocionalmente. Nossa constituição física é muito frágil. É muito frágil. Por isso nós adoecemos. Por isso nós nos ferimos. Somos pecadores e vivemos num mundo corrupto e caído. Por isso traímos, rejeitamos, magoamos, mentimos, porque nós somos finitos. Nós não somos infinitos. Não aceitar essa realidade humana, meus amados irmãos, traz muito sofrimento emocional e espiritual. Pessoa em crise. Não só o sofrimento natural tem que passar por experiências difíceis, mas o sofrimento e confusão espiritual, a desestruturação emocional de que muitos são vítimas. A grande verdade é que nós não temos controle do futuro. Não temos um sistema de proteção invulnerável. Nós não somos vacinados contra os males da humanidade.
Alguém aqui sabe de uma vacina contra os males da humanidade? Não tem, não. O sofrimento é parte da nossa condição humana. O sofrimento faz parte da existência e da condição humana. Por isso os escritores têm tratado do assunto. Um deles foi Victor Hugo, no livro Os Miseráveis. Ele diz uma coisa que é a realidade nossa: a Deus nós vemos melhor através das lágrimas. A Deus vemos melhor através das lágrimas. E por isso Jesus Cristo, na conversa que teve com os discípulos, na despedida deste mundo, ele disse: no mundo tereis aflições. Ele foi direto, realista, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O realismo de Jesus era claríssimo, e era claro o suficiente para alertar os discípulos das dificuldades que eles enfrentariam ao longo da caminhada. Porque ao longo da caminhada nós temos que nos conscientizar que nem tudo são flores. Ele promete vitória por meio da cruz, por meio da ressurreição, mas ele não promete a ausência de aflições. A grande verdade é que a vida abundante que Jesus assegura aos discípulos não é a vida isenta de sofrimento, não é a vida isenta de aflições, mas é a vida que nasce da cruz. E a cruz é o emblema da glória. A jornada do cristão, aí, o peregrino, em direção à maturidade e à santidade, exige tomar diariamente a cruz de renúncia e de abnegação, e saber que nós temos que entender que somos dependentes da graça de Deus todos os momentos. Paulo vivenciou situações das mais adversas. Eu, quando estudo a vida do apóstolo Paulo, tenho vários livros sobre a vida do apóstolo Paulo, épocas na vida de Paulo, 2 volumes. Conta quanto esse homem sofreu. Foi perseguido dentro e fora da igreja. Foi preso diversas vezes, açoitado e humilhado. Amigos o abandonaram e outros traíram. Ele disse: na minha primeira defesa, ninguém ficou comigo, não. Todos me abandonaram. Ele sofreu um naufrágio e inúmeras rejeições. Muita coisa conspirou contra o apóstolo Paulo. No entanto, é esse apóstolo Paulo que diz aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Seguramente, na história do apóstolo Paulo, Conceição, nós vamos encontrar muita gente contra ele, mas muita gente. Alexandre o Latoeiro lhe fez muitos males, e ele fala, inclusive, da nome aos bois, como se diz na linguagem aqui nordestina. Tudo que atuava contra ele, pessoas e circunstâncias, possuía o grande poder de levá-lo a duvidar de que Deus era realmente com ele. Ele tinha tudo para entender: mas o que é isso? Deus não está comigo, não. Os problemas que o apóstolo Paulo enfrentou, as injustiças que ele sofreu, as portas que se fecharam, quando ele diz: grandioso trabalho se abriu e há muitos adversários, uma porta grande escancarada se me abriu e há muitos adversários. Os amigos que o abandonaram tinham grande força para provocar na sua alma um profundo sentimento de insegurança, um profundo sentimento de medo, de rejeição, e a necessidade de desenvolver mecanismos de controle para se proteger. Muitos, por muito menos, abandonaram a fé. Porém, não foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. É importante observar que Paulo não diz: se Deus é por nós, nada irá acontecer contra nós. O que ele diz na pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, meus irmãos, se Deus está trabalhando e lutando a nosso favor, se o Todo-Poderoso está ao nosso lado, se nós cremos que Ele é Emmanuel, Deus conosco, e é por nós,
O que todas essas coisas ou estas pessoas podem fazer contra nós? O que é que todos os abandonos, traições, injustiça, prisões podem fazer contra nós? Certamente irão fazer com que fiquemos abatidos. Os problemas que enfrentamos na família, no emprego, no exercício profissional, fiquemos abatidos. É possível que fiquemos entristecidos. É possível que nós nos aflijamos. Por quê? Porque são reações normais, esperadas por quem passa esse tipo de situação que nós passamos. Mas não significa isso ser tomado pela paralisia e pelo medo e pela insegurança. Não significa ser tomado por sentimentos de revolta, pensando que Deus abandonou. Nós não podemos ter essa postura. A afirmação de Paulo é esta: Deus é por nós. Nós temos que crer nessa verdade. Deus é por nós. Temos que crer na verdade que Deus é a nosso favor, nunca contra nós, porque sua graça é absolutamente abundante e é super abundante. E aí, sendo Ele por nós, o que dificuldades, meus irmãos, o que conflitos, o que angústia, sofrimento do passado, da vida presente ou da vida futura pode fazer contra nós? Conosco está o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Louvado seja o seu nome. Louvado seja Deus. Meus irmãos, se eliminarmos a primeira parte da frase, eles podem fazer muito contra nós. Porém, quando consideramos a segunda parte da frase à luz da primeira, o cenário muda. Que diremos, pois, à vista destas coisas? A segunda é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus fez uma aliança conosco. Deus fez uma aliança com o seu povo, e essa aliança está selada com o sangue de Jesus. Por isso, não temos que temer. Deus utilizou o sacrifício de Jesus para que nós sejamos vencedores. Ele prometeu ser o nosso Deus, e Jesus, antes de subir aos céus, disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele também afirmou que Ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós temos que viver isso. Nós temos que deixar de ter a visão romântica, a visão realista, para fortalecer a fé. A importante afirmação de Paulo é: Deus é por nós. Temos que crer nisso. Deus atua a nosso favor. Ele não conspira contra nós. Ele faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. O maior desejo de Deus é que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, e isso não acontece sem sofrimento, sem perda, sem luta e sem conflito, mas nós somos vitoriosos pela graça de Deus. Toda a revelação bíblica é um longo testemunho do cuidado de Deus para com o seu povo. Isso aí do Gênesis ao Apocalipse. E mesmo quando Deus precisa disciplinar, Ele faz isso para o bem, porque todas as coisas concorrem para o bem. Ele transtorna o mundo por causa do seu povo. Nós não precisamos temer. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 43 e ver aqui as promessas de Deus. Isaías 43, verso de 1 a 5. Olha só o que nós temos aqui, nos encaminhando para o final desta palavra. Isaías 43: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, pois, porque estou contigo. Meus irmãos, nós temos que crer nisso, temos que crer nessa realidade. De uma maneira ou de outra, nós sofremos abuso, injustiça, violência, abandono, traição, sofremos tudo isso, mas Deus é por nós. Deus é por nós agora. Deus continuará sendo por nós no futuro, porque Deus é fiel. Ele sempre foi e sempre será o mesmo. Todos enfrentamos dificuldades inerentes à vida e aos relacionamentos neste mundo, mas Deus continua sendo por nós. E é essa confiança viva e cada vez mais robusta em Deus que não apenas nos sustenta nos dias difíceis, nos dias de tribulação, mas também nos liberta do medo e da insegurança. Muitas coisas acontecem contra nós, muitas delas são extremamente dolorosas, mas nenhuma dessas coisas negativas tem o poder de ofuscar a realidade de que Deus é por nós. Aleluia! Porque essa é a verdade libertadora e transformadora do Evangelho, que levou o apóstolo Paulo a, no final da vida, dizer o que ele diz: combati o bom combate, acabei guardei a fé. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Deus guardou o depósito do apóstolo Paulo até o final. Deus está guardando o nosso depósito e Ele nos encaminhará sempre em triunfo para a sua honra e para a sua glória. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 266, uma bênção antiga, hino lindíssimo, belíssimo, maravilhoso. Vamos ficar de pé e em seguida receber a bênção apostólica. Nós estamos concluindo o nosso culto precisamente às 19h33. E é com ela que nós vamos sair para o Monte das Oliveiras, para uma semana em que haverão desafios mais diversos, mas que em nome de Jesus nós vamos vencer todos, para a honra e glória dele. Receber a bênção, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneça,
desde agora e para todo sempre. Amém. A igreja possa sentar e orar silenciosamente o culto está terminado.